Na verdade e no amor, por ali passaremos. ശരീരം ധരിച്ച് മരിച്ചവരെല്ലാം ജീവൻ പ്രാപിക്കും. Apresenta o Apocalipse, contagem regressiva, 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Luke Mealex com Akel. Boa tarde! Começando aqui o primeiro fórum. Eu sempre quis fazer isso e gostaria de fazer com todos os professores da Filosofia X e com todos os aspirantes. Mas os que puderam vir estão aqui nesse simpósio de formação de professores e professoras de escolas de Jesus. Comigo estão aqui professor Marcelo, da Escola do Rio Grande do Sul. Professor Marcos Toda, da Escola do Norte do Paraná. Especialmente Maringá, Londrina, mas todo o norte do Paraná. Professor Alisson, que eu não conhecia, mas foi eleito pelos alunos lá como professor da Bahia. Márcia, professora de Limeira, São Paulo. Professor Hidalgo de Curitiba, e aquela região ali do Centro-Leste. E agora tem o professor Paul Anderson também lá, de Paranaguá. Na verdade também São José dos Pinhais, especialmente Pinhais, aquela região toda. Professor Rafael Ceará, especialmente Fortaleza. Professor Edmur, de Campinas, São Paulo, e toda aquela região ali. Tem muitas cidades como Itu. Qual mais? Me fala aí. Itu, que mais que tem em volta? Não, Limeira, Itu, tem Valinhos, Piracicaba, Valinhos. Aí são as pessoas que entram em contato com a gente, né? Mogi Mirim, Tem Mogi, que é do Altair, que tem o Altair que é lá. Responsável. Então vamos começar? Itapira, Piracaia. Sim. Vocês não estão vendo, mas estão aqui conosco também os alunos que estão conosco nesses dias do simpósio, hospedados aqui na pousada em hotéis próximos, e alguns aspirantes. Quem nos assiste aí, que é professor e professora, participe desse fórum online, e onde estão também os aspirantes que nos assistem e que podem participar também e devem à distância. Esse é o primeiro fórum da Filosofia X. Eu gostaria de fazer isso, até falei, em novembro, em Fortaleza, num hotel, só para professores e professoras e aspirantes, em silêncio, para a gente discutir tudo que dá certo, que não dá certo, tudo que é bom, tudo que não é. Isso é muito importante, gostaria de fazer isso, mas infelizmente, a maior parte dos nossos professores não dispõe de recursos materiais necessários para fazer uma viagem dessa e ficar lá confinado 2, 3 dias. Ou a maior prova disso é que a gente está aqui confinado há uma semana e pouquíssimos professores puderam vir para cá. Quase todos vocês estão com o microfone. Se não tiver, é só pedir para o professor ladeado. Vamos começar? Quais foram as mudanças profundas? Primeiro, ninguém mais é ex. Segundo, não se adiciona ninguém no WhatsApp nem rede social num crivo de 2 anos, como está no título desse fórum, até que crivado, e dependendo da intensidade do crivo, antes de 2 anos. Mas geralmente, segundo a psicologia, as pessoas conseguem se mascarar até 2 anos. Então, no limite aí de 2 anos, vocês vão, enfim, poder chamar de irmão, de amigo, de fráter, de sócio, de professor, de professora, do IEX,
porque ninguém mais é ex. Essa é a segunda mudança. A terceira mudança é que, de fato, a escola é escola e não igreja, casa de rituais, igreja de rituais. É uma igreja escolar, porque a igreja é exatamente eclésia e significa exatamente isso. A palavra igreja, eclésia, ajuntamento, educar e educação, se tirar para fora, evoluir. Ajuntamento, agremiação, coletivo de pessoas. O que mais? Que mudou tanto? E com isso, sem aquela saída dramática e traumática que muitos faziam por causa do sistema religioso judaico-cristão, que implementou na consciência das pessoas a ideia de que, ao sair, você sai também do corpo metafísico de Cristo, lá de 1 Coríntios 12, de Efésios 4. Por causa da instrumentalização do medo, a concepção gerada foi de que você, ao sair de uma sinagoga, de uma denominação, de uma religião dita cristã ou judaica, você está excomungado, expulso, desviado. Vai lá, me ajuda aí. O que mais? Começa aí. Quais são os termos? Você tem que colocar esse microfone na boca. É fora, vai. Quais são os termos que se usam? Afastado. Afastado, desviado, o que mais? Ladrão. Herege. Expulso. Anticristo. Falso profeta. Excomungado. Por que isso é importante? Porque essa é a concepção geral das pessoas. É incrível, mas elas vêm assim. Então elas vêm com medo, elas vêm com culpa, elas vêm com ganância, ou culpa, ou medo, ou ganância, porque é por onde uma dessas três vértices do delta, elas foram pescadas, e agora elas precisam ser libertas. Isso é ex. É tirá-las dessa prisão. E a prisão não é física mais. A prisão é mental. E curá-las. E muitas delas vêm com traumas. Muitos traumas. Aí o que eu chamo lá naquele vídeo de necrotério ex. Então, sem essa saída traumática, onde numa universidade ex, ou você sai porque se formou e aí sai com festa, formatura, colação de grau para sempre, ou você sai porque trancou a matrícula, trancou a faculdade, e num outro tempo você vai voltar e concluir o curso. Mas essa é uma grande armadilha, porque a partir do momento que a pessoa colar os 322 graus de verdade e entender, ou seja, se formar, colar, isso que é a palavra colar. A palavra colar é entender, compreender. Depois que a pessoa passa todos os 322 graus, ou seja, do 146 até o 322, no mínimo, a pessoa cola, e aquele que realmente entendeu a mensagem vai continuar. Vai continuar aquela coisa da carreira acadêmica, vai para mestrado, para doutorado, até virar PhD, filósofo. E de fato, é a primeira vez que a gente faz isso, né? Vocês estão todos educados, com medo de me interpelar, mas na verdade, esse é o objetivo do fórum. Quanto mais vocês interpelarem, sentiu alguma coisa, lá em 1 Coríntios 14, sentiu de falar, revelarem, recebeu o revelarem, pega o microfone e fala. Tem que falar. Eu entendo que a gente nunca entra numa faculdade, né, para fazer um curso e parar. Pegar um médico, se o camarada vai fazer um curso, vai fazer uma universidade, se forma médico, no final da universidade ele nunca vai pegar o diploma e guardar e dizer, não quero mais, acabou, né? A partir do momento que a gente entra para evoluir, eu vejo que isso aí tem que ser contínuo, né? O ex é um ideal, ele é um ideal, né? E a gente tem que seguir isso aí, né? A partir do momento que tu entra nessa faculdade, o objetivo é terminar e continuar. O que a gente quer é continuar, que as pessoas entrem e nos ajudem a continuar, né, esse trabalho que é lindo. O ex é o zênite, é o pico da montanha, certo? Mas a gente poderia usar como metáfora também o deserto, a travessia de 40 anos da grande tribulação. Por quê? Qual era o alvo? Canaã. E depois que chega em Canaã, e olha, 40 anos do quê? De morte, de guerra. O que eles passaram? Tudo que vocês imaginaram. O grande BBB, né? A promessa era terra
de ouro. Leite tâmara. Tá dado o prêmio. E no crivo tinha o quê? Escassez. Exatamente como a gente falou aqui numa das aulas, não sei qual foi, acho que foi a aula 4 ou 5, que eu falei no finalzinho sobre o BBB. Vou até subdividir aquela parte de tão importante. Vamos lá. Caríssimos professores, professora. Foi mudado também, além de que ninguém é ex, além de que não é para adicionar ninguém, tem que ter crivo de 2 anos, de que a escola é escola, não é igreja, a não ser que seja no sentido coletivo, você vai sair sem saída traumática, pelo contrário, com festa, com lembrança, com gratidão. É o que se espera. Embora ainda, quem esteve aqui no encontro de Sumaré? No encontro de Sumaré, eu falei, eu vou mudar a semente. Vocês lembram ou não? Isso faz 3 anos. Vou mudar a semente. Vou mudar a semente para que a gente consiga pescar esotéricos, herméticos, agnósticos, ateus, católicos, espíritas. De lá para cá, naquela época era 90% das pessoas que chegavam no Ex eram de igreja evangélica. De lá para cá, com a minha mudança, com as coisas que eu fiz, do jeito que fiz, aumentou para 30% pessoas não evangélicas. E 70% ainda é de raiz evangélica. Mas o nível das pessoas que chegaram na Filosofia X nos últimos 3 anos melhorou muito. Nos últimos 2 anos, mais ainda. No último ano, mais ainda. E, sinceramente, aqui é uma coisa positiva no meio de tanto caos, no meio de tanto problema. Eu tenho visto que nos últimos 6 meses, o nível das pessoas que estão chegando é bem diferente. Você sabe, né? Eu termino aqui, por exemplo, a série de vídeos de Provérbios de Salomão. Tem gente que não sabe o que eu faço. Eu não faço nada sem propósito. Mas não tem uma agulha. Aquela série de vídeos de Provérbios que eu estou fazendo, de Eclesiastes, todos os livros de Salomão, quando eu terminar, aquilo só vai dar resultado em 2020. E aquilo vai alcançar quem? Pessoas que amam a sabedoria. Quem é que gosta de Provérbios? Só sabe. Entendeu? Então a gente vai fazendo assim, vai plantando, ano que vem vai ser melhor ainda. Os graus já foram melhorando, já foram trazendo. A Bíblia Original Codex. Eu tenho visto. Quem está assistindo agora aí no chat, escreve aí que tem menos de 6 meses de Filosofia X. Você é um caso, né? Vocês dois aqui, São Leopoldo, um casal que conversei ontem, extremamente evoluído, mesmo tendo conhecido há pouco tempo, por causa do quê? Eu até falei para eles, o Brasil, não se ofenda, o Brasil, gente, vocês estão me interpretando um pouco, o Brasil não merece a Filosofia X. Não só o Brasil, todos os países de segundo e terceiro mundo, países que não têm cultura, que não têm educação. E a Europa, se eu fosse para lá, ia ser o mesmo problema, porque a Europa é evoluída, mas eles já estão exaustos, cansados, não acreditam em mais ninguém, se isolaram. Você sabe o que eu quero, Marcos Soda? Eu quero, só que Deus é que sabe, né? Eu quero que um japonês, um chinês, ou um coreano, ou os 3, um russo, pegue todo o entendimento da Filosofia X e leve para lá. Já temos escola lá, mas nós temos escola de brasileiros lá, né? Como você, descendente de japonês e tal. Mas eu queria mesmo é que um japonês levasse isso no idioma, com a cultura, com a ideia, alguém que foi budista há muito tempo, taoísta há muito tempo, e levasse isso, porque eu tenho certeza que o povo oriental ia receber isso muito bem. Você não acha? A gente tem conversado bastante e eu tenho compartilhado com vocês, né? Não é que seja privilegismo, mas eu tive sorte de ter nascido numa família japonesa cujo berço era budismo. E a gente sabe que a raiz do budismo, o que é? Vem da Índia, através de Buda, que fala muito sobre espiritismo e tudo mais e tal. Então, aí, como é que ficou a minha cabeça, a minha mente, a minha formação? Então, tinha um pouco de espírito, um pouco de espírita, e depois, aquela coisa, né, de você é batizado, vai na igreja católica, é batizado, mas você não frequenta e tudo mais e tal. E aí, o fato de ter casado com a Solange, eu tive contato com a igreja evangélica. Então eu tinha os 2 mundos. E aí que vem aquela coisa do discernimento. Então eu peguei as coisas boas que vêm do lado do espiritismo, baseado no budismo,
E eu também peguei aquela parte boa que está relacionada com o evangelho verdadeiro, ou pelo menos eu achava que era o verdadeiro evangelho, das duas situações. Então, no caso, eu tenho a bagagem dos dois lados. E aí eu escuto o Akel falando que nós somos portadores do Espírito Santo, juntou as duas coisas. Então, para mim, ficou muito claro. Então, conversando sobre espírito e tudo mais e tal, isso que eu aprendi aqui, para juntar os dois conhecimentos, as duas filosofias, para mim vai ficar muito mais fácil. O que tu pensa sobre isso que eu falei? Eu vejo, falei com eles ontem, se alguém levasse para o Japão isso, para a China, para a Índia, 1 bilhão de habitantes, eu acho assim, seria um povo que valorizaria muito mais, Rafael. Muito mais. Os Estados Unidos vive de momentos, de modismos, de onda. Vem a onda, leva, depois cai tudo. A Europa, isolamento total. Ninguém acredita em mais nada. Cidade plena. A África é igual aos Estados Unidos. Onda. O que vier leva eles. E eu não quero que a filosofia chegue lá e leve os africanos na onda. Agora, o Oriente é cauteloso. Eles crivam. E se eles crivarem, experimentarem e gostarem, olha, eu penso que farei um aqui, ó, viu? Vai ser eu acho muito melhor do que no Brasil. É uma coisa que eu acho curiosa é o seguinte, eles são extremamente tradicionalistas. Mas por que o pessoal do Oriente ele é extremamente tradicionalista? Porque tem uma cultura de 5 mil anos atrás. E ele sabe que essa cultura de 5 mil anos atrás é coerente e funciona. Uhum. Então, eu penso da seguinte forma. Vai ser muito difícil entrar lá. Só que se você convencer que você está certo, aquilo ali vai se espalhar que nem um rastilho de pólvora. Pois é, que bom. Vamos lá. Escutem. Primeiro, me ajuda aí, Edmur. Todos vocês participam. Vamos lá, gente. Vamos! Recebam o espírito da intrepidez, da ousadia, do denodo do manto Trévias. Primeira mudança qual é, Rafael? Ninguém é ex. Até que seja crivado e aprovado. Que crivado todo mundo está sendo, né? Mas aprovado por toda a escola local. Na verdade, nem por toda a escola local, né? Que isso foi o que você colocou no slide ontem, mas a melhor definição foi da aula 1/aula 2, que é pelos 72 tipos de pessoas. Porque vai que a escola tem só evoluído, aí o cidadão se sente aprovado. Né? E é o mal das escolas hoje, é uma coisa que eu ia comentar, só que eu não comentei porque não achei espaço. Eu tive pouco tempo na igreja protestante, 3 anos, né? Comparado a alguns aqui que tiveram 30, 40, 50, sei lá, coisa. Aí. Mas eu tive muita experiência com esse meio esotérico, Rosa Cruz, Teosofia. Foi Bahá'í não, que foi Bahá'í foi só tu, né? Brincadeira. Mas uma coisa que precisa se perder, e para isso seria interessante, aí eu pego as tuas palavras, mas adapto, seria interessante vir uma enxurrada de pessoas ex-umbandistas, ex-kardecistas, pessoas que tiveram envolvimento com teosofia, com cabala judaica, com cabala telemita, com esse movimento, pessoas que são adeptas do reiki, reikianas, porque essas pessoas entenderiam melhor, se adaptariam melhor e agiriam de forma muito mais sóbria, de forma muito mais coerente, porque infelizmente é aquilo que você falou, ainda tem muito esse entendimento eclesiástico dentro do ex, e o povo precisa perder esse entendimento eclesiástico, precisa largar essa postura entrando no ex como se fossem evangélicos. Mas vamos lá, tem sedimentação, lembra da sedimentação? Então quer dizer, quem é de 2012, 13, 14, 15, 16, tempo de EC, é claro que essas pessoas vão sofrer mais, porque sistematizando, desseologizando, desmistificando, até chegar na sabedoria suprema. Aí em 2017 eu mudei a essência, o ovo, a gema.
E aí, de 10% não evangélicos, aumentou para 30%, que eu falei, que é o que eu sinto. De cada 10 que chega aqui, 7 de raiz evangélica, 3 não evangélicos. Tem que melhorar ainda mais. Não que a gente não queira os evangélicos. Vocês, acho que quase todos aqui são ex-evangélicos. Porém, se a gente conseguir mudar isso, eu penso que os evangélicos que vierem e desevangelicarem vão se encontrar aqui com os pagãos e a coisa vai dar certo. Por quê? Porque os evangélicos de hoje são os judeus. Isso. Que Pedro cuida da transição. E está faltando os pagãos que Apolo e Paulo cuidam para misturar com os da lei e fazer a coisa dar certo. E equilibrar isso aqui. Romanos 10. Porque no momento a gente está com 70% legalista e 30% anarquista. E o Akel tentando equilibrar isso aí. Então chega a 7 aqui julgando é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Dogmáticos, legalistas ainda, até desjudaizar. E 30% que são pagãos, que vieram do livre, que nunca passaram por essas sinagogas ou se libertaram delas. E estamos nós aqui como Paulos e Pedros, né? Sendo Pedro para quem é pagão. Porque ele é que precisa um pouquinho de lei. E sendo Paulo para quem é judeu. Se você observar bem, Paulo, embora ele fosse o professor dos pagãos, a verdade é que ele evoluía, não eram os pagãos, que os pagãos já eram evoluídos, Romanos 2, Romanos 10, ele evoluía os judeus, ele batia nos judeus para confrontar e evoluía os judeus. Então era o contrário. E Pedro era a evolução dos pagãos. Porque eles nem sabiam o que era a lei, o que era a Bíblia. E é isso que a gente tem que trazer no Ex, a gente tem que trazer metade, meio a meio. Eu vou chegar lá ainda, falta mais 20% para a gente chegar aqui no momento que a cada 2 alunos que apareceram na escola de Fortaleza, na escola de Campinas, um veio do esoterismo, do hermetismo, do catolicismo, do espiritismo, do budismo, e o outro do islamismo, e o outro de raiz evangélica ou de raiz carismática. Aí a coisa vai ficar boa. Vocês não acham? Vamos, gente? Sim, sim. Dimor, vamos falar aí, Dalgo, vamos falar, Márcia. Vamos, receba o Espírito. Tem que tirar o sal de uns e colocar o sal no outro. Exatamente. Até fica equilibrado. Até equilibrar. Né? O título do vídeo seria Sal para os pagãos e tira o sal dos judeus. Primeira mudança qual é? Recapitulando. Ninguém é ex até ser crivado pelos 72 tipos de pessoas. Reconhecido pela comunidade local desde que a escola local seja evoluída. Isso. 2. Ninguém é amigo, irmão, irmã, frater, sor, professor, professora, cristão, cristã, profeta, homem de Deus, mulher de Deus, amigo, que é mais ex, principalmente, até que seja crivado por quanto tempo? 2 anos. E o conselho é não adicionar nem no WhatsApp por 2 anos. Isso é importante, isso é uma premissa de psicologia. Funciona assim, para coibir o mal. Estourando o professor, né? Só o professor local que pode ter o contato da pessoa que está chegando para vínculo de comunicação, mas nada de relacionamento, nada de intimidade, nada de chamego. Que aí o povo já chega, o mal da igreja evangélica, né? A igreja evangélica chegou fulano. Recepção calorosa. Não, veja só, cantar mais um vitorioso, receber com carinho, bem-vindo, dar toda a atenção, isso é tudo normal. O problema está no título, não está no tratamento. Na casa de vocês, como é que é lá? E para quem está me criticando aí, porque com certeza alguém está criticando, então vamos lá. Como é que é na casa de vocês? Alguém chega lá, vocês não têm crivo, não têm temor, vocês não observam, não protegem a esposa, os filhos, os bens? Duvido que na casa de vocês chega alguém, vocês já vão dando status de próximo da família, íntimo da família. Duvido. Não protege a casa de vocês? Até o cidadão ser próximo, até a vizinha ser íntima, até você poder deixar ela entrar no teu quarto, se aproximar de certos lugares, saber de certas coisas, até. É ou não é? Nem Paulo foi bem aceito pela igreja. Demorou um tempão, foi crivado pela igreja durante muito tempo, não é verdade? Na gnose, por exemplo, como a gente já conversou em off, na gnose, para você se tornar um membro da igreja gnóstica, que tem a igreja gnóstica, você tem que fazer o curso de gnose, que são 20 aulas, você só pode faltar no máximo estourando 3. Faltou a 4ª aula, recomeça. 0. Estou na 19ª aula, com 2 faltas.
com 3 faltas. Faltei a quarta, tem que voltar para a primeira aula. Só que quando passar às 20, dentro do misticismo deles, passa pelo o ritual de iniciação, aí entra na igreja gnóstica, aí é tratado como um irmão. Mas até o momento, é uma pessoa, é um estudante, é alguém que quer ser iniciado, mas não é nada dentro do gnosticismo. Entendi. Então, eles, mesmo com o misticismo deles, eles têm essa quesito de proteção. Certo. E o mal nosso é que quer não, tinha uma porta larga. Dizíamos que era uma porta estreita, mas é uma porta larga, acessível. Qualquer um chega, entra, vê os graus e tal, acessa o site, entra na escola, bom, já é tratado como irmão. Até que eu estava conversando ontem em off, conversando com a Sheila, na igreja evangélica, chega o cidadão lá, tá lá o elemento lá pregando, aí o camarada vai e diz, eu quero aceitar Jesus, eu vou dar a mão, pronto, é irmão. Sabe nem quem é o cidadão, sabe nem quem é o elemento, agora, sabe nem a procedência. E já disse que é irmão. Mesmo assim, nós ainda estamos livres. Para quem pensar que engessou tudo e agora o modus operandi ficou mais sistemático. Não é verdade. Porque se você observar bem, nós só estamos coibindo pessoas com mais intenções. Quer que eu prove? Ainda pode uma pessoa se autoproclamar escola, e ainda pode uma pessoa se autoproclamar ex, e ainda pode uma pessoa se proclamar autoprofessor. Vocês sabem que dos 70 professores, menos os 10 que caíram essa semana com o simpósio? Lamento, mas... Dos 70 professores, sinceramente... Oi, Criciúma! Dos 70 professores, quer que eu fale uma coisa bem cruel? Eu não conheço 30. E se confiar, confio nos 20. Os outros 50 não sei quem são. Porque eles se autoproclamaram, eu não sei quem são. Nunca nem vi, né? Você sabe, qualquer pessoa pode dizer, sou professor e deu. E aí? Por isso que tem que ter o crivo. Então vai continuar assim, a gente não vai tirar isso. Quer continuar se autoproclamando? Continua, mas quem é que tem que ser o sábio? Vocês. A gente está ensinando que no simpósio essa é a mudança. Não adicionar mais. O cidadão se autoproclamou professor, o que é que faz? Fica olhando ele 2 anos para ver se é professor mesmo. É vocês que têm que dar o reconhecimento, a autenticidade da coisa, a legitimidade. Até aqueles que se achegarem tem que nos criar. Tem que nos criar para saber se de fato somos professores. Mas o que acontece? Vocês chegam e vocês não confiam em mim. Amanhã depois o Aco vai fazer isso. Amanhã eu vou ficam só me observando com o olhão. Será que ele tem má intenção? Será que ele quer? Como é que ele trata as pessoas? Será que ele não sei o que lá? Será que ele é arrogante? E eu é que tenho medo de vocês. Eu morro de medo de vocês. Vai ser uma coisa, né? Porque assim, quem me bate, me trai, me arrebenta, amanhã depois sai, quem leva o pataco sou eu. Vocês vão embora. Quem está sempre lascado sou eu. Vamos assim. Vamos recapitular tudo de novo. Agora vocês me ajudam, que senão o Rafael... Não vale não, vocês ficam deitados na memória do Rafael igual eu. Eu fico usando ele HD externo. Vai lá, número 1, qual a primeira mudança? Não vai, fica quieto. Qual Ninguém é ex. Ninguém é ex, até que o quê? Até que seja reconhecido pela igreja local. Com um crime de quanto tempo? Crime de 2 anos. Ninguém mais tem que adicionar ninguém, nem aproximar-se de ninguém, nem ser íntimo de ninguém. Não! Peraí. Zoom em mim. Ainda que... Vamos lá, professor Rafael. Eu vou falar contigo porque foi contigo que eu falei, eu só vou registrar e gravar agora. Mas se chegar alguém lá em Fortaleza e der presente para todo mundo? Não. Mas e se for simpático, carismático, sorridente, maravilhoso? Não. Mas e se chora quando fala? Aí eu quebro a perna. Aí tu vai junto, né? Aí eu puxo a peixeira. Mas e se for bem vestido? Não. E se for bonito? Não. E se fala bem? Não. Mas e se é poderoso, capitão, vereador, piorou, empresário, rico? Aí que eu tenho medo. Mas e se chegar com toda uma lábia, aquela lábia de vendedor, de corretor, de advogado? Como dizia o sambista, malandro é malandro, mané é mané. Mas e se for ex-pastor importante, ex-apóstolo, ex-padre, ex-arcebispo, ex o papa? Aí que dá problema. Muito bem. E se chegar dando presente para todos, cativando todos, adicionando o WhatsApp de todos, e quando fala, comove. Sabe aquela pessoa que está falando aqui e diz assim...
Aí é teatro. Não. Dá pra ser íntimo dela já? Não. Dá pra confiar nela já? Não. Já é ex. Chorou é ex. Não. 2 anos. Tá bom. Outra mudança. A escola passa a ser o quê? Tem saída traumática ou não? Como é que é essa questão? Fala aí. A saída livre. Saída livre. Pode sair com festa se formou, colou os graus, ou trancou a matrícula, volta depois, o que é raro, mas acontece, volta depois para concluir. E pode ficar. Pode ficar para ajudar. Aliás, voltar para concluir seria de uma maturidade suprema. Isso é maturidade, isso é evolução. Porque o cidadão geralmente sai magoado, é igual o término de relacionamento. É ex-ex. O ex passa a ser ex. Ex. Bloqueado. O que é o ex? O ex é minha ex. A coisa é feia. Fala, professor. Professor Ankel, 2 pessoas chegou em mim e disse assim: viu, você não está indo mais no sistema e eu quero aprender o que você sabe. Então, eu já estou colando todos os graus do 146 e vou na casa dessa pessoa deixar no computador dela para que ela possa aprender. E depois, quando ela entender tudo, ela vai me procurar novamente. Aí apresentarei a ela a Bíblia Codex. Tá certo? Sim, tá certo. Gente, a última mudança é a questão das votações. O escrutínio. Um professor deve convocar uma votação quando? Fala aí. Vamos lá. Só quando é uma coisa que está relacionada com toda a igreja local ou com uma coisa grave. Aí faz a convocação de todo mundo e faz primeiro o escrutínio, faz a apresentação, apresenta o problema para todo mundo. Depois tem a parte da defesa, a parte da acusação. E aí a igreja que vai avaliar o que está acontecendo e vai dar E abre a votação para ver o que vai acontecer. Nós devemos nos intrometer na vida das pessoas? Não. Não, né? Somos livres. Mas se envolver a escola, o professor, os alunos, as pessoas do local, aí a gente é obrigado a conversar, chamar a parte. Geralmente se resolve no privado, direto com a pessoa. Mas se macular o nome da escola, as pessoas e tudo mais, aí vocês são obrigados a fazer uma votação. Para mudanças também é importante, mas com votação de maioridade, né? Então, 70%. A votação não é aquela de 50-50. Como é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a votação, a maioria, entre aspas, que vai ganhar vai ser 70%. Então, se uma escola que tem 10 pessoas, 7 tem que votar a favor, 3 contra. Aí esse é o score certo. 50-50, faz de novo, coloca toda a situação de novo, discute, debate, até chegar no 70-30. Enquanto não chegar nesse ponto... Outra coisa que eu queria ressaltar, que é assim... Apesar de o pessoal falar que é escola, não, porque é tudo público, não, é uma decisão de todo mundo e tal. Tem que tomar um pouco de cuidado, que eu percebi, conversando com alguns professores aqui, com outras pessoas. Estou falando como professor, não estou falando como se fosse pastor, como padre, etc, etc, etc. Não é questão de liderança. O cargo de professor fica implícito que você tem uma certa autoridade, né? Por exemplo, se você estiver dentro de uma sala de aula, você é professor, alguém lá dentro faz uma bagunça, você tem a autoridade de falar para aquela pessoa sair. Isso é implícito, como sendo professor. Então, o que vai acontecer? Vai ter casos que vai ter discussões acaloradas, o pessoal vai, não, aquela discussão, não, eu não aceito e tal. Função de professor nessa situação de mediador. E a decisão final, dependendo dependendo da votação, do debate, de tudo mais, vai estar 70%, 30%, mas digamos assim, a fala final vai ser do professor. Então está decidido, 70% é isso, 30% é aquilo ali, tomou-se a decisão. É como se fosse um juiz. Você vai utilizar o quê? A votação de 70% para você chegar na decisão final. O que eu quero dizer é o seguinte, no independente do que vai acontecer, o professor tem autoridade de dirimir aquilo que está sendo debatido na hora e conduzir o debate para que a gente chegue no resultado final satisfatório, né? Então, nós é que temos que conduzir. Vai ter hora que a gente vai ter que usar a autoridade, vai ter horas que a gente vai ter que utilizar o bom senso. Enfim, a gente tem uma certa dose de autoridade, tá? Ah, mas isso é legalismo, virar uma igreja. Não é igreja.
É uma questão da gente conduzir as coisas para o bem de todo mundo. A gente não está pensando em todo mundo, não estamos pensando em mim. Eu sou professor, eu quero fazer do jeito que é. Não é ditadura. Né? O que existe, dos termos que você usou, cargo, autoridade, é no sentido de nós temos isso como instrumento e a gente só vai usar no caso específico. Por exemplo, nós somos como Deus. Como Deus é justo, dual. Para quem é mau, muitas vezes nós teremos que ser maus. Mas jamais seremos maus para quem é bom. Se a pessoa é humilde, é aluno, quer aprender, pode errar 70 vezes 7. Nós estamos ali para ensinar. 70 vezes 7. Agora, se é desrespeitoso, deselegante, mal intencionado, traidor, levanta a voz, humilha alguém, aí que vem o que você disse. Uma das coisas que tem que ficar muito claro é sempre que a verdade tem que ficar sempre acima de qualquer amizade. Isto aí. Aonde a gente confundir isso, acabou a escola. Exato. Terminou tudo aquilo que foi construído com muito trabalho, em anos, talvez meses, né? Mas ali perdeu todo o sentido. É assim que eu entendo. Eu falei com vocês ontem, eu não posso falar isso ao vivo. Eu não posso. Muita coisa eu não posso falar ao vivo, mesmo eu sendo da verdade, sendo transparente. Mas eu falei com algumas pessoas aqui que estavam aqui e podem testemunhar que 3 mulheres me ajudaram muito. Uma me ajudou 4 anos de trabalho, a outra 3 anos e a outra 5 anos. Foram mulheres bem próximas de mim, fizeram um trabalho exuberante. Mas as 3 cometeram alguns erros na vida delas. Eu soube, e eu como professor da verdade, é quem mais perto de mim, mais eu exijo. E eu fui corrigi-las. Vocês viram, vocês sabem os erros que elas cometeram, e é real e é verdadeiro, são erros que deviam ser corrigidos. E elas não suportaram e saíram. As 3 me acompanham de longe, que eu sei. Mas não tem coragem de voltar a trabalhar e se aproximar de novo e corrigir o erro. Seria maravilhoso que as 3 voltassem, superassem, entendessem o que eu as corrigi, mas uma coisa eu aprendi, não coloco mais ninguém do meu lado. Saiba uma coisa, se o A que eu até hoje, desde 2012, chegou alguém, eu promovo, coloco aqui. Coloco ou não coloco? Olha aqui o que eu estou fazendo. Só que agora mudou, agora eu estou sem essa saída traumática. Agora eu realmente escolarizei. Escola é escola, ponto. Universidade é universidade, ponto. Mas mesmo assim vai ter aqueles que têm sua mente formatada para o sistema judaico-cristão e vai fazer seu drama quando sai. Seria mais bonito bater uma selfie comigo, assim como quando entra? E obrigado, professor, por tudo. Seria lindo. Para começar a conversa, a pessoa que quer sair, ela tem que ter um chamamento. Tem chamamento para ser igual eu, igual o Caio Fábio? Maravilhoso. Gente, chamamento é chamamento. Olha os dons, olha a capacidade, olha as habilidades que Deus me deu, olha os frutos que eu tenho. Se todos vocês fossem embora hoje, agora, vamos tudo embora. Viriam outros, porque é chamamento. Vocês têm esse chamamento? A pessoa tem esse chamamento? Então não precisa seguir junto. Mas se não tem, trabalha em cima daquilo que está posto. Tem que ser humilde para entender isso. Eu vi agora um pensamento aqui. Essa saída dramática, muito interessante sobre isso daí. Mesmo no sistema, por mais bizarro que o sistema seja, e eu falo isso porque nos meus 3 anos eu membrei em 3 instituições diferentes. Quando eu saí de uma instituição, eu pedi a bênção ao pastor. E eu não fiquei falando mal da instituição que eu fazia parte. Eu saí agradecido, só que eu tinha visto uma cor diferente em outro canto, uma outra oportunidade, e saí e não falei mal do pastor. Então eu não tenho problemas com os líderes que eu fazia parte, eu tenho problema com o sistema. Então, o problema não é nem essa questão do pensamento formatado. É aquela questão, a pessoa não compreendeu a verdade absoluta e ainda está buscando uma verdade absoluta, só que ela quer uma verdade absoluta dela. Como o senhor tanto ensina, quer ser professor de si mesmo. Quer estar no teu lugar. Então por isso essa saída dramática.
que eu falei para vocês ontem aqui no finalzinho da noite, na conversa que vocês não viram, mas vou registrar? Queria que as escolas de vocês crescessem tanto, chegassem a 50, 70, 100 pessoas, para vocês entenderem eu mais. Porque quando uma escola cresce, local, vocês passam a ter problemas reais. E aí vocês vão entender o que eu passo. Eu quero muito que cresça, porque daí vocês, professores, vão se desesperar e vão dizer, vamos fazer mais simpósio, mais fórum. A gente tem que discutir. Agora, vê só. Para encerrar essa recapitulação, que daí eu quero entrar na questão da escola na praça pública e nas ideias criativas. Número 1, ninguém mais é ex até que seja reconhecido. Número 2, vai de novo. Rápido. 2 anos sem avisar. 2 anos de crivo. 2 anos de crivo, não adiciona ninguém, ninguém é irmão, ninguém mais é frater, nem sor, nem professor, nem professora, nem da verdade, nem homem de Deus, nem mulher de Deus, nem ex. Enquanto não tiver 2 anos de crivo. E depende da intensidade do crivo. Terceira mudança, escola é escola, não é casa de rituais. Sem saída dramática, traumática. Sem exclusão, sem mimimismo. 4. Juriex. A questão do julgamento. Levantou calúnia, tem que levantar o processo de investigação. Tem que ter a defesa. Tem que ter os dois lados, tem que ter votação, tem que ter escrutínio. O professor pode convocar para mudança ou para julgamento, crime, avon, quando envolve o povo, envolve a igreja, envolve... Tem que fazer o quê? Votação. Maioria vezes 70%. Verdade acima de tudo, que não é uma questão dos pontos que foram alterados, mas uma questão que é premissa da vida. Verdade vem acima da amizade, que está dentro do crivo. Gente, não é porque a pessoa aparece do meu lado... Não é porque a gente promove alguém que já é professor. Esses aqui que estão aqui, eles ou foram escolhidos por mim, ou se escolheram como professores, e o que vai autenticar se eles são ou não são, é a vida deles, é o crivo, é o tempo, e é a capacidade cognitiva deles, quando os alunos regionais reconhecerem ele. Agora, para encerrar, não sejam professores locais, pastorzinhos locais, porque seria o caos. Vocês têm que transcender regiões. Eu não quero que Marcos Toda seja professor do norte do Paraná, que o Marcelo seja professor de Porto Alegre. Por favor, isso seria medíocre, isso seria ridículo. Vocês têm que ser professores da verdade, da luz. Vocês têm que contaminar o mundo. Não importa o lugar. Entende? Não importa, o professor é lá de Belém. Cadê a professora Maria Lúcia? Está assistindo aí, esse pastor. Professor do Amazonas, professor da Colômbia, professor de Cabo Verde. Você vai ajudar, vai fazer o mesmo trabalho, a mesma coisa. Porque se ficar focado, eu sou professor lá de Campinas, é só minhas ovelhinhas, meus aluninhos, nada disso. Nosso trabalho é grande. A gente mora, você mora lá. Você está organizando, ajudando lá, mas o nosso trabalho é muito maior. Como esse daqui que a gente está sendo exemplo agora e referência para muitos outros. E vem agora a questão da criatividade. Quem ama é criativo. Eu não sei como é que pode. Vocês têm criatividade para o mal. Quando quer matar alguém, falar mal de alguém, destruir a reputação de alguém, tem uma criatividade dos infernos. Mas quando é para fazer o bem, não tem criatividade. O que a gente estava falando agora há pouco? Fazer uma escola de Jesus na frente dos templos. Sem provocação. Só a faixa, Escola de Jesus, Bíblia original. Conhece a Bíblia original? Ou só, Escola de Jesus. Com barraca, um quadro e as cadeiras, ou só o quadro e as cadeiras. Às vezes tem que ter autorização. Não é, Edmur? Faz lá de frente na praça, no parque, ou de frente a uma sinagoga. Seria interessantíssimo. Por quê? Porque vai atrair pessoas que querem estudar, que querem conhecer a Bíblia, que querem conhecer os originais. Não importa se vem com discussão ou não. Funcionaria muito bem. Sem frases provocativas, sem mais aqueles banners provocativos. Com caridade ou sem caridade. Por quê? Porque caridade, gente, é como eu falei ontem aqui, assista da aula de ontem. Caridade é muito diferente do que muita gente pensa. Outra questão, o que você estava dizendo mesmo sobre... Quem foi que falou aqui pegar cartões de visita à Filosofia X e colocar dentro do quê? Karine. A Karine disse que... Dá um microfone para ela. Vem, fala ali, Karine, rapidinho. Só fica de pé aqui, ó. Aqui, ó, que aparece você de pé aqui. E fala. Todos os livros que eu tinha, quando era da época do sistema, ficou bastante tempo guardado. Daí tem um local nas estações do Transurb, lá na Grande Porto Alegre, que eles colocam livros, revistas para doações. Aí eu peguei todos os livros que eu tinha, coloquei um cartão no X, na primeira ou na segunda página,
e colocava lá para doação. Só que também tinha revistas e livros de outras denominações, né? Ciência de Noé, Adventista e até livros didáticos. Eu sempre olho e vou lá e coloco um cartão do X dentro dos livros. Então, e aí surgiu a ideia do Edmur de fazer o quê? Com a tua empresa? Colocar nos folders. Nos folders. No cardápio. No cardápio. Então, tudo isso é ideia. Existem tantas formas da gente... Vocês conseguem ter alguma ideia agora aí? Além dessa que eu falei, do insight de ontem, de fazer uma escola de Jesus nas praças de frente às igrejas. Qual mais? Fala aí. Quantas ideias tem? Do Uber, com multimídia. Já pensou quantas pessoas por dia um Uber pode influenciar? Vai mais. Cadê? Quando tiver revelação, fala. Uma coisa que eu faço lá na faculdade, e digamos assim, indiretamente, mas é uma coisa que eu faço. Eu utilizo o meu computador para fazer a apresentação das minhas aulas, os slides e tudo mais. O papel de fundo do meu computador é justamente aquela parte da abertura do X. Então está escrito lá, Filosofia X Organics em Sofia. E aí o que eu faço? Eu coloco o computador e faço a projeção na sala de aula. Entendi. Na hora que eu ligo, aparece lá, Filosofia X Organics em Sofia. Ah, muito bom. Então o pessoal está vendo aquilo ali todo dia. Muito bom, muito bom. Bom, nós somos pobrezinhos. Nós somos Filadélfia. Mas há aqueles que têm condições que me assistem agora. Gente, funciona um programa de rádio? Cadê o Sebastião? Pato Branco, Paraná. Ele disse agora há pouco, tá lá. O senhor disse, né, que tem vontade de fazer lá um programa de rádio na cidade. Eu disse para eles, depende. Aqui em Balneário, a rádio é muito forte. É incrível, mas é. Então depende se tem uma rádio bem ouvida na cidade. Aí valeria a pena pagar uns 200, 300, 500 reais para fazer um programinha de 15 minutos, meia hora mensal. Só se vale a pena. E o que faz? Faz 3 meses. Não ligou ninguém do WhatsApp, não deu fruto nenhum, fecha. Acaba. Tem que ser inteligente. Esse é o tipo de negócio que não tem prejuízo. O anúncio que tu fizer num jornal, numa revista, na TV, onde for, não importa. Deu resultado? Continua. Não deu, para. Agora tem que fazer o tipo de divulgação inteligente. Sabendo que quem permanece é o Marcelo. O dízimo. De cada 100 quantos? 10 de sedimentação. De cada 10 quantos? 1 de sedimentação. Professor, não se anime. Ó, teve uma pessoa que mandou e-mail. Ela não vai ficar triste comigo, mas ela escreveu assim para mim: aqui em Campinas nos reunimos, nós temos 10 pessoas. Eu queria saber, se o professor, quando é que está esse outro grupo que aqui se reúne também, para que a gente possa se unir, Passei por Edmur, mas já vou avisando, né? Sempre falo, não se anime. Por quê? Cada grupo tem seu modus operandi, sua história, seu egg, seu ovo, como é que veio, o que pensa, o que motiva. Gente, dessistematização, desestruturação, desmaterialização, saber esse negócio é individual. Lá no sistema religioso, no tempo do judaísmo, vocês conseguiam fazer prosélitos. Que é o grau 145. Aqui não dá, gente. Ninguém consegue abrir um delta-olho de alguém tão fácil. Existem agulhas de verdade. Quem lembra aquele meu vídeo? Até vou falar sobre isso hoje à noite, 9h30 da noite. Aquele meu vídeo das agulhas de verdade, 7 grandes erros da Bíblia. Ó, o diabo não veio para matar, roubar isso. Isso é importante. Tu fala isso para uma pessoa, é uma agulha delta-olho. O que é? Eu vou atrás. Isso pode tirar uma pessoa do sistema na hora. Gente, uma coisa, o que realmente significa a palavra shalom? O que realmente significa amém? O que realmente significa? Uma coisa, Deus te abençoe, está errado, porque graça é bênção definitiva. Isso aí entra na cabeça e não sai mais. Dualidade. Deus não interfere. A pessoa vai ficar uma semana em crise, em caos, pensando, estourando todos os balões até ela entender. Ela não consegue se libertar daquele. Aqui tem uma senhora, cadê a Aparecida? A Aparecida está aí? Como é que é o nome dela? Aparecida o quê? Ó? Sueli. Aparecida Sueli. Não lhe conheço, o Mauro está dizendo ali. Aparecida Sueli. A senhora está assistindo agora? Eu não lhe conheço. Um dia, quem sabe, a gente se conhece, né? Mas a senhora fez o seguinte, eu acompanhei de longe. Primeiro ela chegou falando coisas horríveis no chat. Mas me detonava. Enquanto eu falava, ela escrevia assim, blá, 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 que nada. Depois ela passou a dizer assim, eu já não sei de mais nada, estou confusa. Depois, no terceiro momento, ela disse, eu quero vir aqui pedir desculpa. E agora, por último, ela já está comentando igual X. É assim que é, são as fases. Então, quer dizer, tem que injetar
tem que ser rápido no aguilhão. É um aguilhão. Paulo falou isso, eu vou falar isso hoje à noite, na última aula. É o aguilhão, sabe? Flecha. Cupido X. Vai mais. O que mais que está? O que vocês estão quase indo embora? Por isso que a gente adiantou aqui. O Hidalgo está indo embora, né? Professor de Curitiba. Quem mais está indo embora? Tu está indo embora hoje à noite. Tu está indo embora daqui a pouco. Você também está indo embora? Então, pois é, olha aí. Não vão nem ficar para a escola livre 6 horas, não vão nem ficar para a aula de hoje de à noite, que não pode, muitas horas para viajar. Vocês vão trabalhar amanhã, provavelmente. Tem que descansar. Então, adiantei para esse fórum. Mas o que vocês têm que falar? Olha, é de Deus agora, hein? Se concentra. O que vocês têm que falar que não pode fechar esse simpósio sem falar? Fala. Isto é X e isto não é X. Ah, pois é. Tá isso aí também. Alguém acertou, o que o professor faz? Isso é X, né? Errou? Isso não é X. Se a gente começar a fazer isso, a pedagogia vai funcionar, as pessoas vão entender o que é ser cristão. Ou então, isso é cristão, hein? Isso não é cristão, tanto faz, é sinônimo. Outra questão muito bem lembrada. Vai, Edmond. Eu queria dizer que esse simpósio, ele tem o caráter, pelo menos que eu entendi, de separar o que de fato as primícias para uma reunião cristã com crivo e você conhecer as intenções. E outra coisa é você separar as reuniões que são do mundo. Porque hoje no X, o que se deu a perceber é que as reuniões, elas estão acontecendo, mas as pessoas não são cristãs. Elas têm um objetivo de fazer parte de uma filosofia, mas não estão libertadas do mal do mundo. Elas não esvaziaram seu copo, elas ainda continuam com o ego, elas continuam a querer interferir e a julgar a sua vida pessoal. Isso não é cristão, isso não é ser cristão. Então, não é essa mudança toda, não é para julgar ninguém, não é proteger. Proteger o quê? Proteger os falsos cristãos dos que são cristãos. Ótimo. Bem. O que mais que não podemos encerrar sem registrar? Parafraseando o que o Edmo falou, Maikito falou muito, o senhor falou muito, o nosso maior erro, e eu ouso dizer nós somos ainda muito pombinhos, alguns são mais cobra, alguns são mais cobra, mas ainda somos muito pombinhos. Eu digo por mim, por exemplo, quando a gente chega, qualquer grupo cristão que fala o nome de Jesus, tá falando o nome de Jesus. Isso aí. Santinho, dá roupa branca, e tô aqui para aquela porta ali, ganhou uma roupinha branca, uma auréola na cabeça, santinho, santinho do pau oco. Isso aí. E a gente é ingênuo e acredita. A pessoa não tem coragem de fazer o mal, de tramar o mal, de dar uma pernada na gente, é quando vai, derruba a gente no chão, pisa em cima da gente, nos humilha. E isso por quê? Porque a gente não sabe crivar intenções. A gente não tem esse discernimento de espíritos. Na verdade, eu falo por mim. Discernir espíritos, quando eu vi esse termo na instituição, 1 Coríntios 12, né, na categoria dos dons, o que era o discernimento de espírito segundo o que fala no sistema? Não, você vai ver os demônios, você vai sentir os demônios, chega na casa, arrupia o braço porque tem um babau lá. Não, graças a Deus que Ele lhe concedeu essa sabedoria, esse dom, que hoje agora eu sei o que é discernir espírito, é entender a intenção, é entender a motivação, é entender quem é a pessoa. A pessoa ela pode ser um anjo na minha frente, mas no final ela é o pior dos demônios. A pessoa é a pessoa mais benéfica exteriormente, mas ela é o Satanás encarnado aqui na minha frente. Você quer ver o simpósio que aconteceu? Vou te dar a data. Há 1970 anos atrás. Não, 1950 anos atrás. 15. Não, aconteceu um simpósio aonde Paulo disse o seguinte, o professor Paulo na época, ele disse assim: ainda
que um anjo desça do céu e vos traga outra verdade que seja descartada, considerada do mal. É isso que significa, considerado mal, errado. 2 Coríntios 11, isso é Gálatas. 2 Coríntios 11 ele diz assim: travestidos De luz. pregadores, nos dias dele já, travestidos de anjos de luz. Por que isso é importante? Isso é curso de discernimento de espíritos. Ele já estava dando simpósio. Ele já estava dizendo que quem é do mal não vai vir com cara fechada, é sorridente. Quem é do mal não vai vir seco sem fazer amizade. Ele faz amizades. Quem é do mal não fica quietão sem pegar o WhatsApp. Ele pega o WhatsApp de todo mundo. Quem é do mal não chega e é seco. Não, frio, não. Ele é emocionante. Ele é emocionado. Ele é sensível. Olha que coisa. Cativante. Gera empatia rápido. E quem é do mal tem aparência. Ele tem alguma aparência, ele chama atenção. Mas existem as pessoas que são do bem e fazem mal. Nós temos que saber diferenciar. Existe o filho de Caim mesmo. E existem aquelas pessoas do bem que cometem uma série de erros, mas eles são mal intencionados por involução. Tem muita gente que comete muito erro. Maledicência, calúnia, divisão, contenda. E sei lá, tanta coisa ruim. Usado pelos maus por pura involução. Então tem que saber diferenciar. Filho de Caim é filho de Caim. E involuído é involuído, que é o fraco lá de Romanos 14. E o ex é cheio de fraco. Basta eu... quer crivar uma pessoa, diz não para ela, não é? Mas não precisa nem falar o não, é a rejeição. Agora, quer crivar uma pessoa também, é chamar a atenção dela aqui. Citar o nome dela. Você já viu, tem um grupo do WhatsApp, 200 pessoas. Cita o nome de uma pessoa para tu ver. Cita o nome dela, na frente dos outros. Meu amigo. Ainda que tu faça a retratação, dá problema. Enche o hotel rapidinho. Você enche o hotel. Rapidinho. Fala no microfone. Rapidinho, o hotel fica super lotado. 72 horas. Na hora. Enche. Chega a caravana. Não tem espaço. A fila lá fora, o estacionamento cheio. Quiser citar alguém, se quiser crivar alguém, é citar essa pessoa. Vocês todos que estão aqui, vocês estão tudo bonitinho dizendo sou ex, sou evoluído. É nada. Olha esse chat aqui, ó. Basta eu olhar aqui e falar, deixa eu pegar uma pessoa aqui. Miriam dos Anjos. Professora. Miriam, não tá legal isso que você fez aí. Pronto. Miriam, será que tu aguenta? Miriam. Não é fácil. Esse crivo é mortal. Se tu fizer esse, não é fácil não. Esse crivo é difícil. Porque claro que vai gerar ódio, a ira. Mas tem que se irar e não? Pecar. E não? Então o que ela tem que fazer? Ela tem que se retratar. O pecado que está escrito ali é a mágoa. Você pode irar, só não pode guardar mágoa. Você tem que ser como criança. Apagar, outro dia acabou. 70 vezes 7. O que não pode perdoar é Avon. Mágoa é fruto do ego. Está sendo egocêntrico. Pois é. Eu me comprometo que aqueles que estão na minha vida como cristãos, quando chegar com a gente conversou sobre isso, aí sim tem fundamento cristão. Envolveu um terceiro no assunto, falar assim, isso é diabo, vamos resolver isso agora. Ou você inibe a pessoa, ou ela se afasta. Não, citou alguém na reunião, na escola, que não está presente, o que o professor... Espera aí. Isso aqui, ó. Revelarem. O professor é o juiz. Não é? 1 Coríntios 14. O professor é o juiz. Que tipo de professor tu é? Se alguém levantar uma ilação e tu não fizer um processo de investigação, orientar os alunos para investigação, levantar o direito de defesa
e fazer o julgamento correto com provas. Não condenar ninguém sem provas, não afastar ninguém sem democracia, sem provas, sem investigação. Que professor tu é, que juiz tu é? Tu és se você estimular a fofoca. Se citarem um terceiro, como você falou, cita outrem que não está presente e você aceita. É conivente. Você é o juiz. O Acker não está aqui, gente. Aqui é outra história. Citou lá um aluno que saiu da escola. Gente, ele não está aqui. Vamos falar do que está aqui. Isso inibe, isso coíbe, isso resolve, isso tira, isso evolui. Isso é uma aula. Você está entendendo? Nós temos que parar com a coisa da aula por palestra, aula por parlar, por parlamento, por púlpito. A aula mesmo é nesse modus operandi, na forma com que tudo é, com quem você é, com a forma que você lida como juiz, professor, juiz, professora, juíza. Se você souber lidar com os alunos nas questões da vida, no ego que se manifesta, no diabo que vai se manifestando ali, coibindo, inibindo, afastando o mal, vencendo o diabo, você está dando a maior aula de todas. Você não precisa nem abrir e sistematizando graus, nem nada. O grupo se torna cristão de verdade. Não perde essas frases no microfone, fala assim no microfone. O grupo se torna cristão de verdade. Do que adianta, Hidalgo, tu trazer lá os 322 graus com a maior sabedoria de todos? Vamos supor que um professor aqui que pega os 322 graus e ensina melhor que eu. Vamos supor. Mas aí, no meio ou no final, no momento da mesa, ou no momento mandalar, em circular, ou no momento escolar, alguém faz um comentário de outra pessoa, uma ilação, um mexerico, o que vocês fazem? Não inibem. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E aquilo abre o quê? Um ambiente para que o ego vá se manifestando. O que nós fizemos aqui no X foi colocar alarme na porta do X, colocar câmera, colocar cadeado. Nós estamos mexendo no modus operandi para tentar ensinar as pessoas através do próprio sistema, da forma com que tudo é, do sistema que nós, porque tudo é sistema, porque para quem perdeu, está chegando agora, talvez alguém tenha. E aí, se a pessoa perdeu, realmente ela vai ter que assistir todas as aulas até aqui para entender uma das aulas. Eu não me lembro qual é, você que é a minha memória externa. Eu acho que é a quinta aula, eu acho que eu falei dos 3 modos operantes, 3 formas de ser, que o sistema religioso tem um sistema, né? E nós escolhemos um sistema que é aquele que mescla legalismo com anarquismo, tentando ir para o equilíbrio que só Jesus vai conseguir fazer no reino. Que a grande música da filosofia X aqui é o quê? Nós estamos enxugando gelo. Toda aula eu começo com a música Vem Grande Tribulação, porque nós estamos enxugando gelo. A verdade é que, enquanto Jesus não trouxer dor, crivo, grande tribulação, não vai resolver. Mas a gente está tentando melhorar um pouquinho, inibir um pouquinho, como nas corporações do exército, onde você tem um recrutamento, e assim inibe pessoas com más intenções de chegarem e fazer o que tem feito até hoje. Vocês, professores, também devem mudar o formato das aulas para que as pessoas que vierem no ovo, na origem, sejam 50-50. Metade de raiz judaica, metade de raiz pagã. Aula 3. Aula 3. Do modus operandi, aula 3? Aula 3. Aula 3. Então, na aula 3 que eu falei dos 3 modos. É o equilíbrio Muito que bem. o senhor falou. O senhor falou os 3: legalismo, anarquismo e o sistema orgânico, que é o equilíbrio. Então, tá bom. Eu não quero considerações finais, porque geralmente nas considerações finais quase que não sai nada. É uma coisa assim compulsória e não resolve. Só o primeiro fala, o resto. Não funciona. Eu quero o seguinte: eu quero que vocês falem aquilo que não pode ficar de fora sem registro nesse sistema. Vem cá de pé aqui, Sheila. Sheila, aspirante a professora, vamos lá. Sheila, olhe para a câmera ali e fale. Boa tarde. Eu marquei 2 coisas da aula de ontem que, para mim, é imprescindível lembrar. Primeiro, é possível dar tudo com a intenção errada. Aí eu marquei aí, consideração minha, até a própria vida.
que uma vez o professor Arkel falou que tem mártires, e isso ficou muito na minha cabeça, que deram vida e deram vida com a intenção errada. Isso é uma coisa para a gente refletir que é muito grave. Até em vida, mas a dar a própria vida com a intenção errada, imagina no dia a dia, então, nas pequenas coisas. E uma outra coisa que forte para quem é professor que nem a gente, né, Toda? De verdade, por profissão. Quem colar todos os graus e realmente prestar atenção, não sai do X. Aí tem que prestar atenção naquilo que está ouvindo, e isso é aula. Você prestar atenção, anotar e pôr em prática. Você não sai, porque tem coerência e verdade. É isso. Mas Sheila, é porque isso daí eu falei ao vivo. Eu falei pro professor. Depois que o professor falou isso daí, que a gente confabulou, que a gente meditou, que a gente escrutinou, e o professor expôs essa conclusão maravilhosa sobre a questão de ser escola mesmo, de facto e de verdade, veio esse insight que eu falei para ele e depois repliquei no ao vivo, que o professor pediu, de que isso foi a melhor armadilha que já foi feita. Por quê? Cá entre nós, o que é que Jesus ensinou? Jesus não ensinou a amar, a perdoar, a caminhar junto, a estar reunido, a viver em comunidade. Aí o nego diz, não, tô formado, agora eu vou pegar o beco. Não entendeu foi nada. Não entendeu nada. Como é que pode uma pessoa dizer, não, eu tô formado, colei os 322 graus, tô formado, diploma na mão, vou pegar o beco? Só tem um jeito que dá pra sair com coerência. Se for um novo Acre, um novo Caio Fábio. Aí ele vai viver em comunidade com outras pessoas, aí vai beleza. Criar aí ótimo. Mas uma pessoa que entendeu aquilo, ela vai dizer, não, vou ver os meus colegas de classe, de fato verdadeiros, meus fráteres e sós, e vai estar lá, e vai caminhar com eles, e vai cuidar deles, e vai amar eles, e vai doar a vida para eles com intenção verdadeira. Mas se ele sair fora, digamos assim, ou então voltar para ser um desigrejado niilista, agora eu sei de tudo, não vou ficar na minha casa agora. Vejo o que eu quiser, vejo fulaninho, ciclaninho no YouTube, blá 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 blá, e vivo minha vida egoísta. Mas não, agora eu estou com conhecimento do X. Mas não vive aquilo? Não entendeu nada. Só para finalizar, que veio apóstolo Paulo, ele matava cristãos, mas ele tinha a intenção certa. Lógico que estava errado ele matar cristãos, mas o que estava no coração dele? Ele estava servindo a Deus, e depois mudou tudo. Então a intenção certa com as atitudes erradas. A intenção conta mais para Deus o que? Então, você vê a loucura, né? Você pode ser assassino com a intenção certa, e você pode ser suicida com a intenção errada, ou mártir com a intenção errada. Você vê como é que Deus é. Que coisa. Eu queria só colocar uma coisa que a gente tem que entender, é que o nosso Deus só vai agir quando nós formos errados. Exato. Se não, isso aqui é para consertar algumas coisas, para quando a gente perceber que o bicho pegou, Deus começar a interferir no nosso meio. Nós temos que mudar. Nós temos que começar a agir de uma maneira diferente. E porque Ele só vai agir quando nós formos errados. Senão Ele não vai agir. Professor Marcelo, uma criança sorri ao ver um filhote dele. Uma criança apanhou uma varinha, sem machucar, só para desconforto, e o desconforto para ela lembrar o adestramento. Tudo bem, criança acabou de apanhar, acabou de chorar, ou teve uma conversa séria com os pais, porque não concorda em bater, mas vai ter que gerar desconforto. Se não quer bater, não importa, vai ter que ter um desconforto, um castigo, senão não tem educação. Tudo bem, se você consegue fazer terror psicológico com palavras, o problema é seu. Aí tu faz lá, que tem gente que acha que não pode bater, mas faz terror com palavras, o que é pior, né? Aí, se acabou de apanhar, o que acontece? Está cheio de temor. Conforme vai saindo as lágrimas, vão se enxugando, vão evaporando, vai saindo o temor. A dor passou, vai saindo o temor. As palavras passaram, caiu no esquecimento, temor. O pai e a mãe já não olham mais,
vai sair no temor. Passou o tempo, acabou o temor. Sabe o que é isso? Quando Deus matou o último casal, Ananias e Safira, foi uma grande varada na escola. Atos 5. De lá para cá, enxugaram as lágrimas até o quarto século. As lágrimas evaporaram, a dor passou na Idade Média. E agora a gente já está pelo menos aí uns 100, 200, 300 anos que ninguém mais se lembra das varadas de Ananias e Safira. Já está na hora de Deus matar alguém de novo. Porque se Deus não tivesse matado 3 milhões de judeus no deserto, ele não seria respeitado. Se ele fosse só o Deus que abre o mar vermelho e manda maná, não seria respeitado. Então você falou de Errad. Para Errad, Deus tem que voltar a interferir. É a minha oração todo dia. Akio. E uma observação. Houve uma varada que Deus usou Hitler para sacudir Israel. Recentemente, A questão é que não houve varada agora dos cristãos. Pois é. A varada vai vir nos cristãos. Tomara, depois desse gospelão. Então, exatamente, pelo gospelão. Então vai ser terrível. Porque o judeu sabe o que é tomar a varada de Deus. Iá. Isso aí. Agora e os cristãos? Não sabem. Só estão no oba-oba. Porque assim, os tempos estão propícios para ilusão. Se nós quiséssemos agora fechar o X e abrir uma igreja de sinais e maravilhas, nós estávamos todos muito bem. Mas para a verdade, nós estamos em tempos que nunca foram tão terríveis. O que mais não pode ficar sem registrar nesse simpósio? Vai lá, professor Hidalgo, Márcia. O que tem que ser registrado? Tem que ficar claro para nós, como professores, que por mais que a gente tenha essa autoridade, não podemos elevar o ego. Tá? Porque no caso onde vai ser feita uma votação, um escrutínio, vou citar isso como exemplo. Entre duas verdades tem a verdade absoluta. Né? E então tem que ter a eleição de todos, mas o professor, ele tem que entender que aquilo que for feito tem que ser feito para o bem maior. Né? Não pode ser feito para agradar a mim como professor, tá? Porque de repente eu posso estar cometendo uma injustiça. Tá? Então o bem maior, ele exige que a gente pense de que forma isso que eu vou fazer, essa decisão, seja lá na eleição, seja em outros assuntos que for tratado com a escola, o que eu vou fazer agora, isso coopera para o bem maior ou só o meu bem como professor? Tá? Se for só para o meu bem como professor, então está errado. Tem um ego aí. Tá? Ele tem que colaborar com todos. Tá? Ele tem que estar na mesma visão dos ensino X. Tá? Ele não pode estar apenas agradando a mim, a minha escola, tá? Porque aqui na minha escola eu faço desse jeito. Tá? Porque aqui, aquilo que foi dito lá serve para as outras, mas não para a minha. Tá? Então, o bem maior, ele exige, você faz essa pergunta e aí toma a decisão em cima. Tá? Todas as mudanças, ela vai gerar um desconforto. Tá? Vai gerar desconforto para aqueles que estão assistindo ainda simpatizantes, né, conhecendo, mas não entrou em contato com ninguém. Porque, de repente, você vai receber o contato dele, ele vai falar com você vai colocar algumas situações que não é aquilo que ele espera, porque ele vem de um sistema que é abraçado, gosta de ser tratado de tal forma, né? Gera desconforto dentro da própria escola. Tá? Então, nós temos que estar preparados para saber que isso vai acontecer, independente de mudanças ou não. Tá? As pessoas são diferentes, vêm de culturas diferentes, famílias pensam diferentes, todos são diferentes. E nós, como professores,
né, temos que saber entender esses tipos de pessoas, né? 72 tipos de pessoas pensando diferente. Mas não é difícil, porque nós somos constituídos com esse DNA de 72 pessoas. Então, se nós estamos pensando alto, numa frequência X evoluída, nós somos capazes de entender as pessoas. Agora, se a gente ainda está na frequência baixa, a gente não vai conseguir entender eles. Então, quem precisa evoluir, é claro que nós somos um eterno aprendiz, vamos estar sempre aprendendo. Por isso é importante que vá buscar fontes seguras, né, de informações, não para se confundir, mas para se ter mais bagagem, para poder trabalhar com os alunos e levar a vida, dar exemplo. Tá? Isso é muito importante que a gente leve isso. Tá? Você pediu para não fazer considerações finais, mas essa é uma visão que nós, como professor, temos que ter. Saber que vamos encontrar dificuldades, que temos que tratar essas dificuldades e que não podemos cometer erro para tomar decisões que agradam apenas a mim como professor. Tá? Porque, às vezes, o professor vai estar errado e os alunos vai estar mais evoluídos do que o professor, dependendo da situação. Tudo isso que o professor Hidalgo falou, eu lembro que tem muito a ver também com as nossas escolhas que a gente faz em preparar outras pessoas também para poder realizar aquilo que a gente faz e de ser melhor que nós, né? A gente tem que observar os diáconos, né? Aquelas pessoas, os auxiliadores, e como diz o próprio Provérbios, né? Crive o sábio e ele será cada vez mais sábio. A gente identificar pessoas que têm potencial de evolução, é o ir de fazer alunos, e até para que aquilo venha a confrontar a si mesmo, o seu próprio ego, de você estar falando algo, de você estar ensinando, ou que você está vivendo algo que aquela pessoa que você crivou tanto, que evoluiu tanto, possa chegar até você e dizer: isso que você está fazendo não é X. E a partir de todo esse comportamento, fazer com que a igreja continue unida, crescendo, e a gente possa trazer esse entendimento a mais pessoas ainda, vivenciando de fato todas as palavras que Jesus trouxe para a gente, não considerando nós, mas considerando o corpo. É isso. Vê só, Fala, Márcia, aproveita. Não usar o sistema dentro da escola e colocar realmente os alunos para que possa estudar os graus e realmente discutir aquilo que aprendeu e tirar as dúvidas. Isso é importante. Tem que forçar os alunos, que o reino é tomado com esforço, tem que forçar os alunos a estudar os graus. Se não estudar, aquilo que não se entende, não se segue, isso aí é sério, 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 sério. Mas vamos lá, dentro do que o Hidalgo falou, foi lembrado uma coisa que estava quase que saindo mesmo, que eu esqueci até, que é de toda decisão, Rafael Edmur, Aristoda, Marcelo, toda decisão no bem de todos, no bem coletivo, no bem maior, pensando em todo. Toda decisão. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter como premissa santa. Aí a gente vai chegar na errade. E as votações vão unir as pessoas. Votações superiores vão ensinando as pessoas a se importar, participar, entender. E sinceramente, cada escola é diferente. Acho que vocês perceberam isso conversando em off aqui entre professores, né? Vocês perceberam, cada região é diferente. O X é diferente em tudo. Primeiro porque as pessoas vêm para o X, cada uma de uma denominação, de um histórico, de uma religião, de uma cultura, é tudo diferente. E depois a questão regional ainda. Porque sinceramente eu vou nas escolas e cada escola é totalmente diferente uma da outra. É totalmente diferente. Você não consegue chegar e dizer assim: ah, aqui já entendi, aqui é X. Não funciona assim, não tem uma identidade cultural, é realmente multifacetada. Outra questão importante: professores.
Não sejam dominados pelo ego jamais. Vocês aqui e vocês. Só o ego pode destruir tudo. Se chegar alguém na vossa escola que fala melhor que você, ele vai ser crivado primeiro. Vão ter que ver as intenções dele. Tá entendendo? Escuta isso. Chegou alguém lá em Campinas, Fortaleza, Curitiba, Limeira, Salvador, Maringá, Londrina, Porto Alegre, Esteio, que mais? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Guaíba. Viamão, Guaíba. Chegou alguém lá, fala melhor, ensina melhor. Não interessa, ele vai ser crivado primeiro para saber, todo mundo saber seu espírito, as suas intenções. Você é o professor. Mas se ele, você vai torcer por ele. Não deixa o ego te dominar, não. Se ele vencer os 2 anos, ou dependendo da intensidade até antes, se ele for um professor, uma professora sem ego, o que é muito difícil. Mas se for, você tem que o quê? Desejar, comemorar, festejar com o sucesso dele. Esse é o maior problema do sistema religioso, do ser humano, do ex, onde for. Chegou alguém que faça um pouco menor, igual ou melhor, o outro já fica doido. Vou perder meu lugar. Pronto, o ego entrou. Entrou o Judão. Entrou Satanás. Gente assim não dá. Não dá. Eu estava vendo o Hidalgo falar ontem. Você não pode falar isso, mas eu posso falar o que você disse. O Hidalgo disse as seguintes palavras, que foram testemunhas ali. Ele disse assim: eu tô lá em Curitiba cuidando do trabalho por você, como responsável que você me deixou, até que chegue alguém que seja melhor que eu. Eu não penso que ele tem que sair quando chegar alguém melhor. Eu penso que ele tem que ser professor junto com a pessoa que chegar, se ela não tiver ego, se ela vencer tudo, os dois vão ser professores. A escola de Curitiba ganhou 2 professores. Todos podem ser mestres. Ou um deles pode sair da escola de Curitiba, montar uma outra escola em outro lugar. E começa melhor ainda. Melhor ainda. Tem espaço para tanto, mas tanto, tem tanto trabalho, tanta coisa. É por... Fala aí, microfone. O Rafael ontem, na reunião, ele comentou que você pode estar num lugar tão... um frequencial tão extraordinários que você pode... Tem 2 alunos e 3, 4 professores, todos se respeitando, claro. Todos entendendo, claro. Todos dando espaço um para o outro, com a intenção de realmente excluir o ego. Claro. Aí a gente começa a exportar. Sim. Aí vai. Não, vê só. Vai para outros cantos. A minha ideia aqui registrada sobre a fala do Hidalgo ontem off, e aqui eu a publico, é no intuito de mostrar a vocês qual é o espírito de um professor. Eu estou servindo. A frase dele mostrou a intenção dele. Ele está servindo. Na verdade, a gente pode utilizar uma outra palavra que a gente usa bastante nas indústrias e tudo mais, ou em curso. Porque o que é outro. Dependendo da empresa, o que eles fazem? Por causa do custo e tudo mais e tal, manda uma pessoa para fazer o curso completo, ele volta e se torna multiplicador. Então ele que detém o conhecimento passa para os outros, forma os outros para que esses formem outros também. Sim, como o Lar Ribeiro, médico de médicos. A mesma coisa que aconteceu com Tito, com relação a Paulo. Paulo treinou Tito, Tito foi passando informações para os outros. Professor de professores, por que não, né? O que é, Rafael? Que... utilizando essa metáfora acadêmica, eu lembrei uma coisa. Por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, por exemplo, tem pessoas que são os top dos top no âmbito da literatura. A ponto que existem professores universitários, que até onde eu sei, para ser professor universitário tem que ser doutorado, até onde eu sei, mestrado, doutorado e tudo mais. Então, na Academia Brasileira de Letras, é essa turma, onde praticamente todos são professores na academia. Eu sei que não existe só a Academia Brasileira de Letras, existe também a Academia de Física, de Matemática, existe esse corpo acadêmico de historiadores, de filósofos. Então, por que não uma Academia X? Uma academia de professores.
Não sei o que acontece, vou te dizer. A verdade é que os encontros nacionais e internacionais acabaram. Vocês viram o que eu fiz em São Paulo. Por causa daquilo que chama-se balança. Ingratidão. Na verdade, eu estava sentindo assim. O que eu senti nos últimos encontros? 60% bom, 40% ruim. Já foi sinal amarelo, eu acabei. Então, eu penso que esse fórum vai ser o primeiro de muitos. Esse simpósio vai ser o primeiro de muitos. Até porque quando eu terminei a Bíblia original, o que eu prometi? Vou formar professores. É meu próximo passo. Eu não tenho mais livro para escrever, não tenho mais o que ensinar, não tenho mais grau para inventar. Que isso? Não é que eu não tenho. Se eu quisesse, eu tinha, mas não dá mais. Se eu criar mais conteúdo, ninguém mais vai absorver. São 322 graus, já está muito. Mas você mostra tanta coisa incrível no Não, eu vou continuar. Pelo amor de Deus. Não, claro. Não, mas o Provérbios continua, o Eclesiastes continua, o programa é todo dia. As teologias. Pois é, não, tudo bem. Só que assim, tá na hora de formar mestre. Meu trabalho é isso agora. Não é escrever mais nada, fazer Bíblia nenhuma, já acabou. Tudo que tinha para fazer eu já fiz. Mas agora tá na hora de formar professores. Mas professores. Sabe? Paulo incendeia uma ilha, a ilha de Malta. Um homem contagia 300 tripulantes de um navio. Paulo. Um homem. É esses homens que eu quero formar. Homens iluminados. Homens iluminados. Referências. Então, se eu fizer isso, aí eu vou estar muito bem. E eu sei que muitos pastores estão me assistindo, estão comprando a Bíblia. Aqui em Itajaí tem um pastor que tem 200 pessoas que me acompanha, leva meus estudos para lá. Em Minas Gerais que tem um lá também que está fazendo isso, que pega meus estudos, leva para lá, prega meus estudos. Eu sei que tem o maior pastor mais famoso da Bahia me assiste, me acompanha. O mais famoso de Minas Gerais me assiste razoavelmente, mas quem assiste é a família dele. O que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: alguém está me vendo e eu nem sei quem é. Eu não sei quem é, mas tem pastora, tem padre, tem 3 freiras ou 2 que compraram a Bíblia. Alguém está me vendo. E amanhã ou depois essa pessoa vai ser uma iluminada aqui. Pessoas boas virão. E o que eu estou fazendo nesse simpósio, e vou fazer daqui para frente nesses fóruns, Rafael, é atrair essas pessoas. Gente muito boa. Sabe por quê? Uma escola, o segredo de uma escola, o sucesso de uma escola é um bom professor. Se esse professor for impecável, não tiver nada contra ele, porque se tiver, ele vai ter que arrumar a vida dele. Então, deixa eu ser exemplo. Se esse professor for impecável, e se ele tiver habilidades cognitivas para ensinar, para aconselhar, para ouvir, para reunir, para resolver problemas, para deixar todo o pessoal zero conflitos, todos os alunos, se ele fizer isso, e mais ainda, aí ele transcende a região dele e ainda forma professores. Que um professor com ego, ele só quer aluno. É igual político. Só ele. Mas um professor sem ego, acho que essa é a grande frase. Um professor com ego só quer alunos. Um professor sem ego, ele quer gerar professores. Ele quer formar outros professores. Porque ele não tem medo de que alguém tome o seu lugar. É, exatamente. Ué, todos nós. Eu, por exemplo, eu lá tenho medo que alguém tome o meu lugar. Se você tem competência, o teu talento, mas nunca vão tomar o teu lugar. Dom é dom, ninguém tira de ti, ninguém arranca do teu cérebro. Era bom que tem mais para dividir o fardo. Ué. Eu não lembro quando você falou a primeira vez sobre a questão de formar professores, você disse: eu quero que tenha professores iguais a mim ou superiores a mim. Melhores do que eu. Nós não chegamos nisso. Você que me chama de arrogante, dono da verdade, cheio de ego, é que você não me conhece. Parece que eu sou, né? Por causa dos títulos, por causa do jeito que eu faço, do jeito que eu ajo, meu rosto, minha forma de falar, parece. Mas a verdade é que eu sou justo. Justo. Sinceramente, nesse momento não temos professores que geram frutos. Os frutos vêm tudo aqui. Eles só usam-me. Ou administram os frutos que vieram através. Bem ou mal.
Agora é uma fase que eu quero, eu vou me empenhar para isso, até o fim, até acabar tudo. E se tiver até 2070, melhor ainda. Que daí a gente tem mais tempo. Eu vou estar bem velhinho de bengala até lá, mas acho que não vai dar. Eu vou aguentar sim. Não é agora casando, agora. Revelar. Não, sinceramente, eu quero formar professores de vocês ao ponto de vocês gerarem frutos. Vocês têm que ser independentes do programa Lux Me Alex, não dos graus da base do que foi ensinado, mas vocês precisam gerar frutos. Quando eu falo para vocês fazerem escola na praça, na frente da igreja, lá fora, é que vocês têm que ter habilidade lá fora de tirar pessoas, você ter contato com as pessoas, e não o Akel, as pessoas que me ajudam aqui, a Claudina que chegou, a Karine, quem mais está me ajudando ultimamente? Fábio Viana às vezes, me ajuda aí, a Arlete. O que essas pessoas fazem? Pega e passa para o professor. Professor Rafael, tem 3 pessoas novas em Fortaleza. Aí vocês pegam os frutos daqui, que vão continuar sempre. Mas seria melhor, é melhor, será melhor, terá que ser melhor, se vocês gerarem frutos, vocês também gerarem frutos. Vocês. Mas tem um porém. Para chegar a esse nível, pode ser cristão, mas para chegar a esse tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem muita gente, muitos que não tem coragem, não quer se expor. E aí? Não, vamos fazer isso. Não posso. Então, você chama 20 para vamos estender a barraquinha na praça. Não, porque se fulano me vê, se fulano me vê, não. E é um dos passos importantes para acontecer. Muito bom. Se tiverem mais alguma coisa para registrar, era para ser 1 hora de fórum, foram 2 horas, nós vamos encerrar agora. Tem uma pessoa aqui dizendo assim, onde é que tem escola próximo de Suzano, já que a escola de Suzano fechou? Gente, não fechou. Na verdade, nunca abriu. O Ex nunca teve lá. O Ex nunca teve lá. Essa que é a verdade. É isso que vocês têm que entender. Professor Fábio Viana vai ver lá Lucas, Tony, vai ter uma reunião entre todos. Vai ser escolhido por votação ou por indicação um professor. O pessoal que me acompanha lá de Suzano vai fazer a averiguação com o tempo, vai ver o que é verdade, não é, vai tirar as ilações dos doidos que fazem contenda com motivações erradas, e tudo vai se resolver e a escola vai continuar como sempre foi. E a escola que eu digo é aqueles que eram ex dentro daquela escola que não era. Lembrando vocês que escola de Jesus, todas são, que Jesus é Yahshua, o Salvador, todos precisam de um Salvador, mas escola de Jesus Cristo ainda nenhuma é, e eu espero que todas as escolas de vocês e todas as escolas de vocês passem a ser escolas de Jesus Cristo, Messias, ungido, separado, escolhido, destacado, diferente, ex. Certo? Outro ponto ainda, alguém está dizendo ali, professor, em Porto Alegre ainda não temos, conhece Júlio Reni? Sim. Quem é? O Júlio não é o Júlio que frequentava? Que saiu? Não, é outro Júlio. Ó, professor, em Porto Alegre ainda não temos escola, só em Canoas, região metropolitana, professor Marcelo. Júlio Reni, funciona assim, querido, cada mês, fala aí pra eles como é que funciona lá. Fala lá, Marcelo. A gente se reúne, né? A gente tem um local que a gente se reúne e passamos o dia junto, né? E ali a gente coloca os graus, comentamos em cima desses assuntos, ensinamos, né? Explica isso aí. Exatamente, é um local que a gente tem toda uma infraestrutura, né? E fica no meio das cidades ali, que a escola do Rio Grande do Sul, ela abrange Alvorada, ela abrange Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo, Guaíba, e aí ele é um local estratégico que a gente tem ali, que as pessoas vão ficar fácil para todo mundo, né? Mas nós temos a escola. O professor Jorge Nilson não pôde estar conosco, porque ele já está voltando para casa, mas ele, juntamente com o Marcelo, tem feito essas reuniões em Canoas, por esses motivos que o
Marcelo acabou de explicitar, e vocês precisam entender que não vai abrir uma sinagoga perto da casa de vocês. Nos dias de Jesus era 200, 300 quilômetros de a pé. E hoje, minha gente, vocês têm carro e continua sendo 200, 300 quilômetros, 2, 3 horas para chegar na escola. É isso aí, gente. E como é que faz para facilitar? Faz o rodízio cada mês num lugar. Cada quinzena, cada semana. Temos escola em Alvorada também, né? Outra coisa, tá funcionando. As escolas são livres para deliberar o que é melhor para a região. Sim. Tem escola aqui que é 15. Quem aqui é quinzenal? Quem aqui é semanal? Quem aqui é mensal? Tá entendendo? Mensal. Quantas horas? Que horário? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Vocês que sabem. Onde, como? Público, privado? A gente também tem a manifestação de caridade. As manifestações. Faz, não faz? Tem que fazer? Não tem que fazer. Faz se acha que é importante. Faz se acha que dá resultado. Não deu resultado? Para. Dá resultado? Continua. Não faz. Aquilo que não dá resultado, para. Agora lembre-se, tem muita gente no UEX carente. É mais bonito fazer caridade, juntar uma compra bem boa e ir lá na casa de surpresa da pessoa que está precisando e fazer uma escola lá fora mesmo. Não precisa nem entrar na casa dele. Põe um quadro no quintal da casa dele. Tem que ajudar as pessoas do próprio UEX. Tem muita gente carente no próprio UEX. Aí vai. Só para falar uma coisa, só para dar um exemplo de que a gente tem que se adaptar para cada ocasião. Lá em Maringá a gente faz uma reunião de 15 em 15 dias, né? Então são 2 reuniões mensais. Em Londrina, pelo fato de eu morar em Maringá e ficar uma distância de 120, 130 quilômetros de distância, a gente faz uma reunião mensal lá. Ah, sim, ó. Só que, para ter aquele cunho de ERRAD, uma vez por mês eu vou para Londrina e uma vez por mês o pessoal de Londrina vem para Maringá e se reúne conosco. Reveza. Vamos dividir o fardo. Gente, se alguém errar, o que é que faz? Se arrepende e muda. Se alguém está se sentindo deslocado, está me assistindo agora, eu tô mal com o AC ou mal com o X, ou tive um desacordo lá com o Edmur, com o Rafael, sabe o que faz? Como criança, esquece, apaga, começa de novo e acerta. Mas acerta. Sabe por quê? Porque os evoluídos, eles pensam que tudo acaba. Nada acaba para quem é evoluído. Para quem é evoluído, sempre dá. Só crime que não. Não é assim? Isso a gente tem consciência de 50%, até 50% serpente. Só até 50%, viu, professores? E no perdão, como crianças, habilidade de esquecer, amnésia, autoamnésia. Não sei o que aconteceu. E que os BBBs de vocês vão bem, que os confinamentos de cada região, do crivo de 72 espíritos, que tudo vá bem. Posso fazer uma colocação aqui extraordinária? Terça-feira vai ter uma prova online no portal x.tv.br, todos vocês vão fazer. Como é que vai ser? Os professores vão fazer essa prova e quem tirar a melhor nota vai aparecer por primeiro no portal o seu contato. Depois a segunda melhor, a terceira melhor, a quarta melhor. O que significa? Nada. Concorrência? Não. Disputa? Não. Só mesmo para ficar claro no sentido de promoção daquilo que é ICEX. Sabe? O cidadão tirou a melhor nota porque prestou atenção, porque estudou o simpósio todo. Eu estou querendo dizer para ele o seguinte, colocando ali em primeiro lá, ICEX. E o professor que ficar por último, vai estudar no próximo simpósio, melhora, não fica triste. Tem recuperação? Tem recuperação. Não tem recuperação. E eu tenho quase certeza que as notas vão ser meio que empatadas, vai ser aquela coisa assim, 9.5, 9.2, 9.0. Mais alguma consideração aqui? Eu estou muito triste, o Rodrigo não pôde estar aqui, José Vieira não pôde estar aqui, Maria Lúcia não pôde estar aqui, professor Fabiano, professor Altair, quem mais? Me ajuda aí. Samuel. Daniel. Daniel foi embora. Kennedy, quem mais? Cindy, Suelton, quem mais? Samuel. Luísa, Jair, quem mais? Samuel, quem mais? Fábio lá de Sobral. Fábio de Sobral não conheço. Ou conheço? É meu parceiro.
teu parceiro. Quem mais? Ricardo de São Bernardo. Ricardo, Simone. Quem mais? Norberto. Quem mais? Paul. Vamos lá agora. O Paul Anderson. Era pra estar aqui? Jean. Paul Anderson. Olha Jean, só. Ana Jungs. Ana Jungs. A Tati de Santa Maria. O Antônio de Santa Maria. A Claudina. Vem cá, Claudina. Pá. Vem rapidinho aqui. É mais gente Te do dou sul. 3 segundos pra você estar aqui. Claudina Possamay. Ela não é, vem cá, não é professora, mas o que ela faz, sinceramente, eu considero o trabalho de pastoral. Que ela resolve crivo, resolve problema, faz a reunião, organiza as coisas. Como é que tá lá, Criciúma? Fala aí. Fala aí. Pega aquele ali. Do jeitinho que você deixou. Vamos fazer crescer aquele sul. É a minha vontade. Tá saindo nada aí. Tá ligado isso aí? Coloca bem perto da boca aí. Fazer crescer é a minha vontade, né? Tá no meu coração já há muito tempo. Há quanto tempo a gente tá trabalhando junto lá já? Uns 3 anos? Já desde 2015. Final de 2015 começou mais. Mas agora tá ficando bonito o trabalho, né? A última reunião lá foi bonito, né? Esteve, Tava cheio. Esteve muito bonita a última reunião. Mas tá dando certo, eu acho. Mas tu sofreu, né? Ainda tô sofrendo. Ainda tá sofrendo. Então, para apresentar mais a Claudina, quem não conhecia a Claudina, muito bem. Feliz por todos vocês, obrigado por terem vindo de tão longe, né? Muitos deixaram esposa, filhos, às vezes doente em casa. E parabenizo o Edmur, cansado, empresa, amanhã volta tudo, viagem de 10 horas, viagem de 20 horas, puxa, não é fácil. Muito agradecido em nome de todos. Vamos. A Márcia mais 1 hora lá pra cima, né? Vamos aplaudir todos eles. Obrigado. Foi muito bom. E vamos fazer mais vezes. Vamos fazer esse fórum mais vezes? Vamos. Quem sabe novembro lá no Ceará? Necessário. Eita. Novembro lá em Fortaleza. Quem dera. E rapaz, vai orando. Eu tô orando, tô desejando. Boa tarde. Aqui vai ter bolo agora. Forte abraço. Jesus Cristos serão visitadas. Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. ശരീരം ധരിച്ച് മരിച്ചവരെല്ലാം ജീവൻ പ്രാപിക്കും. Aqui apresenta o Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel.